aqui, ó, e começa o vídeo. Boa noite, me chamo Tiago de Lima Pinheiro, sou vítima por armas psicotrônicas. Eu descobri isso há alguns meses aqui em Goiânia. Estava acontecendo isso já há bastante tempo, mas a ficha só veio cair há alguns meses atrás. Quando eu estava escutando essas vozes, só que parece que eu estava meio hipnotizado, que eu não entendi o porquê que eu estava assim, ouvindo essas vozes, né? Eu sabia quem eram as pessoas que estavam fazendo as vozes, tipo que eu tô ouvindo agora, né? Eu escuto uma voz de uma mulher gemendo e, e é só isso que eu escuto o dia todo. Quando a pessoa ela quer me incomodar, ela usa esse tipo de coisa para incomodar, né? Então eu descobri que existiam outras pessoas também passando por isso. E quando eu comecei a ver os vídeos das pessoas que estavam passando por isso, comecei a me identificar também, porque das mesma forma que era feito com as outras pessoas, estava sendo feita comigo. Tipo teatro de rua, né? O cara falou teatro de rua, caraca, meu irmão, é exatamente isso que estão fazendo comigo. Fica andando pessoas na rua fazendo gestos. Tipo, eu dentro de casa faço um gesto e na rua acontece da mesma forma. O que é que acontece mais? É manipulação, né? Assim, às vezes eu tô conhecendo uma pessoa e tal, aí de repente manda aquela pessoa falar aquela coisa pra atrapalhar a minha vida. Entendeu? Assim, eu não posso. Hoje, de 3 anos que eu tô aqui em Goiânia, eu não tive relação com ninguém. Não tive relação com ninguém. E toda vida que eu vou chegar junto numa mulher, aparece outra pessoa lá e fala com essa pessoa. Algumas semanas atrás, comecei a conversar com uma pessoa e tal, e tava marcando com ela para ficar com ela. E de repente essa pessoa falou coisas que eu achava que no início eu achava que essa pessoa não estava por dentro do assunto. E de repente essa pessoa começou a falar coisas que ela demonstrou muito que já estava sabendo de tudo, né? E falou coisas indiretas para querer me derrubar, né? Ontem mesmo fez uma brincadeirinha comigo e tal. E só para atrapalhar, entendeu? Às vezes só aparecem pessoas para atrapalhar na minha vida. Então, quando isso começa a acontecer aqui, eu começo a lembrar lá do tempo da minha cidade. Lá na minha cidade acontecia a mesma coisa. Apareciam mulheres só para atrapalhar a minha vida. Elas não queriam nada comigo, era só atrapalhar. Era só atrapalhar. Não queria relação nenhuma. Era só para atrapalhar. Tipo, para me envolver num rolê onde eu não tava se encaixando, eu não tava em relação nenhuma, mas as pessoas me colocavam em relação, como se eu estivesse tendo relação com aquela pessoa e aquela pessoa estaria me enganando, me colocando um chifre, né? E nada disso estava acontecendo. E ali os caras mesmo do iFood ficavam zombando da minha cara. Os mesmos caras que trabalhava comigo no aplicativo, que no início era poucas pessoas, eles ficavam zombando da minha cara, brincando como se eles estivessem pegando a minha mulher e espalhando isso para todo mundo, pros caras e tal e tal e tal, né? Então daí começou uma perseguição muito grande em cima de mim, na minha cidade, né? Antes já estava acontecendo, mais indiscretamente, e depois foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, até chegar ao ponto que eu não podia dar em cima de mulher mais nenhuma. Eu não tava podendo dar em cima de nenhuma mulher sequer. Eu sabia que toda hora que eu estava conversando com uma pessoa, eu sabia que eu estava sendo observado. E isso, muitas pessoas falam, não, é porque ele pegou e aceitou um negócio aí, e essas pessoas começaram a perseguir ele por causa disso. Mas isso já estava acontecendo antes, bem antes.
E de repente chegou uma mensagem para mim, eu não aceitei de cara. Quando foi depois, eu aceitei. E quando eu aceitei, eu só pedi paz. Eu não pedi dinheiro, não queria riqueza, não pedi nada. Eu só pedi paz porque esses caras lá da minha cidade, eles não saíam do meu pé. Era toda hora, eu não podia dar em cima de nenhuma mulher. Então começaram a fazer essa brincadeira aqui em Goiânia. Em Goiânia eu cheguei aqui, eu sabia de tudo isso estava rolando, né? Que eu não sou bobo. Então eu comecei a ficar mais reservado, né? Não dava em cima das mulheres e tal. Cheguei a conversar com algumas mulheres no WhatsApp e não dava em cima delas, ficava mais reservado. E ficava reservado, ficava ali na minha e tal. Aí de repente, de uns tempos pra cá, eu comecei a me soltar mais, né? Aí eu disse pra mim, eu, sabe uma coisa, eu não vou ligar mais pra isso mais não. Se quiser fazer, o que faça, porque eu já observei que as pessoas estão acompanhando tudo. Elas não falam, mas está acompanhando tudo. Já eu escuto muitas indiretas nos locais onde eu ando. Aí eu comecei a perceber, homem, sabe uma coisa? Eu vou nem ligar mais pra isso. Porque se eu for ligar, já faz 3 anos que eu tô nessa brincadeira aqui em Goiânia. Se eu for ligar pra isso, eu não vivo mais. Entendeu? Eu não vivo, porque existem pessoas na covardia, fazendo as coisas na covardia comigo. Pra me prejudicar, pra eu se passar como um otário, entendeu? E não é o que eu sou. E eles começaram a brincar comigo e tal, e tal, e tal. Aí quando de repente eu chutei o pau da barraca, eu disse, vamos sabe uma coisa? Eu tô nem aí se o corno do meu irmão, que é ele que faz isso, se ele tá fazendo a voz desse no meu ouvido, eu tô nem aí pra ele mais não. Que eu sei que ele vai prejudicar toda a relação que eu for, e as outras pessoas também, né? Que estão nisso também. Vai querer prejudicar as relações, né? Fizeram um negócio pra eu não ter relação com ninguém mais. Aí eu ia lá, chegava junto das mulheres e de repente não conseguia chegar junto porque tinha uma pessoa que ia lá e conversava. Ó, sempre eu tava lá. Eu fui num local, foi uma mulher lá que falou, não quero que você fique com esse homem aí por causa disso, disso e disso. Aí eu ia no outro canto, não quero que você fique com esse homem por causa disso, disso, disso e disso. E eu percebi, pronto, agora vão fazer até isso agora. Não posso ter relação com ninguém, que as pessoas vão lá e faz isso. Aí isso foi acontecendo, uma atrás da outra, atrás da outra. Aí eu dei o toque pra essa voz que eu escuto, que é do meu irmão. Eu disse desse jeito assim pra ele. Olha, tu não quer me prejudicar? Na próxima mulher que aparecer, deixa eu transar com ela, deixa eu fazer sexo. Aí tu me prejudica. Porque eu sei que tu controla até o meu pênis, né? Porque o meu pênis ele tem vários tamanhos. E isso está sendo controlado até esse, até o pênis, até se eu posso até brochar numa relação. Pode acontecer tudo com o meu pênis fica duro sozinho. Eu tô andando na rua, meu pênis fica sozinho. Eu dei o toque a ele, né? Às vezes ele mesmo fala isso por mim, né? Pra eu pensar que sou eu. Aí aconteceu de eu começar a conhecer uma menina e tal, conversar, conversar, conversar. O negócio foi esquentando a conversa e tal, e tal, e tal, ao ponto de chegar aqui. Aí eu sabia de tudo isso já, né? Essa menina vai vir para atrapalhar. Para na hora da relação não ser do jeito que eu digo que eu sou, né? Que eu digo que eu vou até de manhã e tal, isso não importa, mas é bom falar. E meu desempenho pra mim é bom, né? Demoro bastante para isso, aquilo. Sendo que esse MK Ultra, que eu fico escutando ele falar direto, é MK Ultra, MK Ultra. Ele quer dizer que é por causa desse MK Ultra que faz com que eu duro muito. Mas não fala que quando dura pouco, ele não fala que é ele. Entendeu? Quando a relação não era muito legal, ele não fala. Quando eu fiquei com a doidinha, não tinha tesão nenhum. Durou muito e tal, mas eu sei que estava envolvido. E eu sabia que quando eu comecei a conversar com essa doidinha, né? Por estar se expondo, né? No WhatsApp, eu conversando as coisas que aconteciam lá em Natal. Por eu estar conversando com ela, se expondo,
de um modo, de um jeito ou de outro, e iria me prejudicar. Essa pessoa iria, por mais que a gente seja cavalheiro, né? Por mais que a gente seja educado, por mais que a gente trate bem a pessoa, por mais que você seja um cara que não vai prejudicar a vida da outra pessoa, não vai querer nada de errado com a vida daquela pessoa. Vai só tratar a pessoa bem. Por mais que a pessoa faça tudo perfeitamente, né? Eu sei que não adianta eu chegar e fazer tudo direitinho, fazer, sabe, tudo que um homem deve fazer. É, mesmo assim, eu vou ser prejudicado. Mesmo assim, a pessoa pode até gostar da pessoa, mas alguém vai chegar para ela e vai dizer, ó, é sim, assim, assado, você não pode, entendeu? Eu tenho certeza disso que eu tô falando. Não é loucura da minha cabeça, porque o louco é ele, sendo que eu que tenho que ser o louco. Então tá acontecendo isso. É, e o que é que a gente quer em relação a isso? Que chegue, que chegue à justiça isso. Porque está, não é acontecendo só comigo. Está acontecendo com outras pessoas. E eu tive uma reunião com outra pessoa que estava passando por esse mesmo problema, de outra cidade. Tem pessoas que eu conheço, que eu já vi que de João Pessoa, de Minas Gerais, e assim vai. Brasil afora. E tem pessoas que estão passando também por exatamente esse mesmo problema que eu estou passando, que tenho certeza. Porque assim como eu não sabia lá atrás, que isso já vem acontecendo de muitos, muitos anos. Não é apenas 3 anos aqui em Goiânia e 2 anos lá em Natal, não. Isso já tem anos que eu nem imagino. Nem imagino de quando isso começou, né? Quando eu comecei a ser prejudicado. Então a gente precisa de ajuda para que isso acabe. Que a pessoa usa uma arma, que é sobre ondas magnéticas, um aparelho que faz com que a pessoa escuta uma voz dentro do seu ouvido. Entendeu? E isso prejudica a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Sendo que, graças a Deus, Deus me fez um homem muito forte e por isso até aqui eu tô aguentando, né? Já teve momentos de eu acordar mais de 3 vezes na madruga. Teve momentos de ter coisas horríveis assim de falar, que dá até vergonha, né? Assim, mas é isso aí, a gente tem que resolver isso. Tem que procurar ser divulgado isso para todo o Brasil, que as pessoas fiquem sabendo. Isso não pode, a gente não pode ficar de braço cruzado esperando a nossa morte chegar, né? Porque o que eles querem é isso. Pronto, nesse momento agora eu estou prejudicado, que a minha moto quebrou, eu não tenho dinheiro para consertar. Eu já vou ter que mudar de estratégia, né, digamos assim, para sobreviver. Vou mudar de emprego, porque eu fiquei sem moto, né? Isso começou por causa de inveja. Aqui em Goiânia por causa de inveja, porque a pessoa lá ela queria me prejudicar. E acabou acontecendo o inverso, né? Ela acabou me ajudando. E algumas coisas estavam sendo divulgadas. E eu de repente eu estava esperando minha vida dar um upgrade, dar uma melhorada, né? E de repente esse cara começou a me atrapalhar de todo que é jeito. E toda vida que eu vou e posto um negócio na internet, ele faz com que as pessoas pensem que eu fiquei maluco, entendeu? E exatamente isso que acontece com todas as pessoas que estão passando por isso. Nesse momento agora eu estou escutando um zumbido no meu ouvido muito, muito alto. Vai me prejudicar. Então eu preciso que esse áudio, né, que eu não tô me expondo, chegue na maior quantidade de pessoas. Porque existem outras pessoas que estão passando por isso sem saber. E o intuito disso aqui é de querer acabar com isso e de querer ajudar as outras pessoas. Porque isso virou um crime que não tem lei que dê jeito, entendeu? Então isso tem que chegar
chegar aos políticos, né, os senadores, governadores, o presidente, para que dê jeito nisso. Primeiramente, prendendo a pessoa, o menor, digamos assim, né? Porque dizem que não pode pegar ele porque existem outras pessoas por trás, que eu fui na delegacia e o delegado falou exatamente isso, que existem outras pessoas por trás dele, então não poderia prender ele. Eu acho que isso não tem nada a ver. O correto talvez tenha, porque por ter mais pessoas também usando essa arma para me controlar a minha vida, né? Então é isso, eu vou postar esse vídeo. Não tô, eu tô fazendo aleatório aqui sem pensar, entendeu? Do jeito que eu fizer aqui, eu vou postar. E eu espero que isso seja divulgado.